Bem, meu nome é Casimiro Pascoal da Silva, eu sou filho de Oscar e Vicente da Silva, Romilda dos Santos Silva, ambos falecidos. Minha mãe Romilda faleceu recentemente, dia 26 de junho, tem 6 meses. Coincidentemente, faleceu no dia do meu aniversário. Foi um presente aí que os orixás, que Deus, as forças do universo me presentearam. Meu pai faleceu muito cedo, com 60 anos, já faz bom tempo que ele já nos deixou. Meu pai foi funcionário da USP, ele trabalhou muito aqui na Universidade de São Paulo, trabalhou como contínuo, depois trabalhou na portaria, ele ficava no prédio central do E1. E eles fundamentalmente participaram de todo o processo de construção da universidade. E recentemente, antes da minha mãe falecer, ela disse que meus pais lavavam roupa, né? Passava e eu, garotinho, entregava. E todos os funcionários que construíram, os pedreiros, né, que trabalhavam na construção, principalmente do prédio do E1, levavam roupa para meus pais passarem, lavarem e passar. E aí minha mãe fazia aquelas trouxas de roupa, amarrava com lençol branco e nós colocávamos na cabeça para entregar para as pessoas, não só para os funcionários da engenharia, mas para muitas famílias também da região. Nós nascemos aqui na Vila Pureza, somos tradicionais da Vila Pureza, e a Vila Pureza ela tem um marco histórico muito forte das famílias negras. Para vocês terem uma ideia hoje, desde o nosso nascimento, nós estamos na rua Amado de São Bernardo, 770, só existe a nossa família de negros hoje que reside nessa Vila Pureza, nesse endereço. Eram vários que tinham ali. Mas com o advento de várias outras preocupações imobiliárias, muitas dessas famílias negras foram indo para a periferia. Acabaram indo para o Bandeirante, para o Santa Paula, hoje a Santa Felícia. Porque na minha juventude não tinha nada, era tudo terra, né? Não tinha iluminação. E era o nosso espaço de divertimento, é o nosso espaço de confraternização e compartilhamento de memórias de infância e das dificuldades da vida. Bom, quem que é o Casimiro? Casimiro é uma pessoa que desde cedo sempre teve a preocupação com disciplina, com relação ao estudo, que foi esse o legado que meus pais deixaram. E meus pais sempre falavam assim, olha, nós somos negros, nós somos pobres, mas o legado que vocês têm que deixar, né, para a nossa história, para a nossa família, é a educação, é o respeito, é a disciplina. Então foi nesse marco aí de educação, foi nesse marco das dificuldades, da disciplina, que nossos pais nos formaram. Era uma família grande, de 8 filhos, pequeno, com muita dificuldade para educá-los, com muita dificuldade para alimentá-los, com muita dificuldade para abrigá-los na casa, porque era uma casa humilde. Para vocês terem uma ideia, quem quiser conhecer, a minha residência está aberta, porque aquilo vai virar um museu de memória da minha família, de memória dos meus pais, é na rua Amado de São Bernardo. E aos domingos, com o padre dos meus pais, que moravam na Vila Pureza mais abaixo, subia aos domingos, cavocavam no fundo da casa e começaram a fazer os alicerces da primeira casa de barro, né? Naquela época ainda se faziam os alicerces de pedra. Então subia todos os compadres do meu pai, da minha mãe, e aí as mulheres faziam aquelas comidas e os compadres cavocando o fundo do quintal para construir a nossa casa. E eram fundamentalmente casa humilde. E quando chovia, e coincidentemente nesses meses, né, dezembro, janeiro, fevereiro, as chuvas eram muito fortes na cidade de São Carlos. E o telhado não tinha cobertura, não tinha forro, e ventava-se muito naquela época, né? Imagina vocês na década de 60. Eu nasci no dia 26 de junho de 1958. E então a chuva era muito forte, minha mãe tinha muito medo das chuvas, né? Que ventava-se muito. E aí o que ela fazia? Ela tinha uma certa simpatia, que quando começava a fechar o tempo, ela ia lá, pegava a bacinha dela de sal, começava a jogar sal nos cantos das casas, com a intenção de minimizar, de imaginar, né, no seu imaginário, que jogando sal nos 4 cantos da casa, ela teria menos medo e menos preocupação de que o vento seria muito forte, né, porque destelhava toda a casa, destelhava não só a nossa casa, mas como a casa dos vizinhos, que são casa de italianos, que vivem até hoje, né, nós compartilhamos dessa amizade desde a infância, né, que é oriundo da família Zanquim, que é vizinho da nossa casa, e minha infância foi tudo ali.
Mas o importante é como que o Casimiro se constitui enquanto ser humano, enquanto se identifica com a sua origem racial, né? Porque meus pais eram muito humildes, mas eram pessoas muito cultas. Meu pai fez até o primário, estudou na industrial, tinha uma caligrafia assim maravilhosa, né? Desenhava letras assim muito bonitas, inclusive estudou junto com o pai do professor Salvador Banhato aqui da Física, tinha uma amizade muito próxima, muito forte, mas infelizmente o destino de cada um seguiram suas trajetórias diferentes. E meu pai era uma pessoa que lia muito, embora muito humilde, lia muito, conhecia muito do que estava acontecendo no seu entorno, a minha mãe também, e eu me espelhava com aquilo. E musicalmente também, eu tive essa influência muito forte dele. E aí a questão musical, eu tive uma influência muito forte do meu pai e também da minha família. Porque eu me lembro que quando eu chegava da escola, meu pai estava lá ouvindo os discos de vinis lá de orquestras, né? Glenn Miller, e tinha os jazz. E o primeiro disco de jazz que eu gostei, que eu comprei na minha vida, foi o John Coltrane, inclusive, né? E eu era apaixonado por saxofone, tanto é que eu voltei a estudar música, toco saxofone e tenho um projeto musical também denominado Soul Jazz. Mas antes desse processo todo, algo me trouxe uma curiosidade assim muito grande. Porque eu fui visitar com meus pais o cemitério, o túmulo do pai do meu avô, que era uma coisa que eu sempre queria conhecer. Adoro avós, adoro pessoas velhas, eu gosto de conversar com pessoas velhas. E eu fui no túmulo, aqui no cemitério Nossa Senhora do Carmo, e eu vi lá o nome, Casimiro Vicente da Silva. Garotinho, tinha 5, 6 anos. E eu perguntei para meus pais, mas por que ele tem o meu mesmo nome? Né? O meu nome é Casimiro Pascoal da Silva, e ele estava lá, Casemiro Vicente da Silva. E aquilo me despertou essa curiosidade de quem eu era, por que eu levei esse mesmo nome. E fui perguntando para minha mãe. Né? E a nossa geração totalmente diferente do século XXI, nós tínhamos pouco espaço de diálogo, nós não tínhamos muita oportunidade de estar querendo saber da história da nossa vida, da história da nossa família, né? Do porquê ser negro, do porquê de morar na Vila Pureza, porquê viver naquela situação, e aquilo foi me martelando, né? O tempo passa, eu engajo, começo a estudar, vou para o primário, vou para as salas de aula aqui na Vila Pureza, na Rua Princesa Isabel, funcionava ali a Escola Sebastião de Oliveira Rocha, né? E entra na sala, você já começa a ter uma certa percepção de poucas crianças negras na sala de aula. Você vai para o ginásio, a situação não muda. Você vai para o colegial, a mesma situação. Você vai para a universidade, pior ainda. Você tem uma ideia, quando eu entrei na Federal em Estatística, éramos 5 alunos negros na universidade, que dava para se contar na mão. Era Casimiro, o Edson, o Ismael e mais uns 2 de Minas Gerais. E essa preocupação, essa questão começou a me incomodar, né, do sentido de quem é você, por que tem poucos negros em sala de aula, por que tem poucos negros na USP, seja na condição de funcionário, seja na condição de aluno, professores, no comércio, onde você vai, são poucos negros que a gente encontra. Isso, de certa forma, começou a me questionar, começou a buscar referências, começou a buscar leituras. Eu, até então, nessa idade, já estava com 10 para 11 anos, começava a frequentar muito o CAASO, né? Meu pai trabalhava, mas eu ia muito no CAASO, frequentava o CAASO. E é bom ressaltar que na década de 70, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar na USP com 12 anos de idade. No dia 14 de setembro de 1970, com 12 anos. Antes dos 12, já trabalhava em outros lugares aqui na cidade, como Polilótica, para entregar os óculos que as famílias faziam, e era o Casimiro que entregava. E nessa época sempre treinando, sempre cuidando da saúde, com disciplina, praticando atletismo, a minha mãe nos cuidando muito bem, fazendo aquelas vitaminas maravilhosas que eu não vou falar, porque a receita é só da mãe, né, que fez com que eu me tornasse uma pessoa assim, muito potente no que diz respeito à prática do atletismo. Fazia 400, 800, revezamento, 1.500, enfim. E essa prática, né, do se descobrir ser negro, do se descobrir Casimiro, de onde veio, foi a partir do ingresso da minha militância no movimento estudantil, que eu começava a participar das assembleias no CAASO, né, movimento estudantil, na época da ditadura.
e nós saímos para passeata, e levava a borrachada da polícia. Nós saímos ali, cortava o canteiro central da USP, pegamos a Carlos Botelho e fomos até a Praça Coronel Salles, onde nós fomos recebidos lá com bomba lacrimogênea, com os cachorros, com a polícia militar, com os cacetetes da nossa altura. E esse ambiente universitário é que impulsionou e que abriu uma janela, né, digamos assim, uma janela política, sociológica, no se descobrir de quem é você, de onde você veio. E os negros que já estavam na universidade, principalmente os professores que estavam na USP naquele momento, o Henrique Cunha Júnior, os alunos que estavam na Federal, o estudante, o Nilson, o Ismael Freire e o Edson também, Moreira, que também estava estudando tanto na USP como a Sônia, que fazia física, nós começávamos a nos reunir. E tem uma figura muito emblemática nesse momento, que é o Ivair Augusto dos Santos, que está em Brasília, que já foi secretário dos Direitos Humanos. Ele estava nesse momento em Angola. Ele estava participando lá, acompanhando os movimentos libertários, movimentos revolucionários que estavam acontecendo em Angola, do MPLA, né, Movimento para a Libertação de Angola. E ele enviava para São Carlos, enviava para esse nosso grupo material, que era um caderninho do Terceiro Mundo, onde retratava todo o processo de luta, todo o processo de libertação do povo da América Latina e africano principalmente. Então o que nós fazíamos? Nós nos reuníamos no DCE, no Diretório Central da Federal, que funcionava aqui na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Avenida. E lá nós fazíamos grandes debates, discutíamos o que era o socialismo, o que era esse processo de luta, de guerrilha na África, quais eram os intelectuais que estavam, digamos assim, construindo esse processo, né, da libertação do povo africano, seja na Nigéria, seja em Angola, seja em Moçambique, enfim. Lia Franz Fanon, líamos o Samora Machel, líamos Agostinho Neto, A Sagrada Esperança, que é um livro clássico, né, da luta libertária do povo angolano. E isso foi me constituindo, né, isso foi me transformando enquanto militante da causa racial. Isso foi potencializando, né, a criar essa pessoa que hoje vive essa questão, discute essa questão, foi estudar essa questão e levou-me até Angola para conhecer realmente o que era, né, o que era ser africano. Tem um detalhe interessante que me veio à mente agora, que meu pai, nessa época, vinham os alunos africanos estudar na Federal e na USP, e meu pai, como era uma pessoa muito amigável, né, muito preocupada com essa questão, em receber as pessoas, em receber bem as pessoas, então todos os africanos que vinham passavam pela portaria da ESC, da USP, e conhecia meu pai, e conversava com meu pai. E o que meu pai fazia? Meu pai levava para casa, né? Meu pai levava para casa, apresentava para a família, e aí formava aquela convivência, aquele ambiente, né, maravilhoso de estar recebendo africanos, e eu já naquela ansiedade de conhecer em profundidade o que era ser África, porque o meu quarto era assim, forrado de cartazes de lideranças negras, era Mandela, era Samora Machel, era Martin Luther King, era Malcolm X, enfim, todas as lideranças emergentes naquele momento, né, que desde a década de 60 até o final da década de 70, início de 80, estavam fervilhando e construindo, né, uma sociologia, construindo uma ideologia libertária do povo africano. E eu mergulhei nisso, né, e a família também mergulhou. Meu pai tinha uma participação muito forte junto ao Clube Negro aqui, situado nessa rua, inclusive, próximo à escola, o Grêmio Recreativo Familiar Flor de Maio, que era o espaço, que era o quilombo das famílias negras em São Carlos, né? Nós nos reuníamos todos os finais de semana, aos sábados, as meninas levavam bolo salgado, os meninos levavam refrigerante, e aí nós começávamos então a nos mergulhar na cultura africana, na música africana, na soul music, né? na dança de salão, no samba rock, que era o espaço onde os negros se aglutinavam e discutiam seus projetos, digamos, seus projetos libertários, né? De se identificar, de resgatar sua beleza africana, de resgatar sua origem africana. E eu desde cedo, então, eu já fui muito mais radical nesse processo. Eu vi essas questões que o movimento negro tratava, não só em São Carlos, mas na região,
E eu mergulhei nessa luta e passei a estudar, passei a ler, passei a militar, né? Passei a conviver com outros líderes do movimento negro em outras regiões, em outros estados, em outras cidades, para realmente ver até que ponto valeria a pena sair daquele espectro, daquela penumbra, daquela sombra, né, que nós não identificávamos. Sabíamos dos problemas, da violência racial, da violência policial, do não pertencer efetivamente nos locais onde você ia, de você perceber em vários outros locais a sua posição de subalternidade, a sua posição de inferioridade nos ambientes que eram, digamos assim, que não eram para os não brancos, e isso me potencializou, né? Me potencializou a buscar literatura, a buscar leitura e entender, né, esse cenário, esse processo todo que foi da diáspora africana, de sermos arrancados de África para vir e colonizar a América, e sem ter efetivamente esse processo de fazer parte do país, de fazer parte de um processo de construção nacional. E isso faz com que o movimento negro local em São Carlos, que inicialmente começa com o Rebu, que era um grupo de pessoas que desenvolveram uma peça teatral que retratava fundamentalmente o problema do racismo, né? O problema racial, como que as mulheres negras se enxergavam, a questão do cabelo, de não alisar o cabelo, que era uma forma de distanciar da sua beleza originária, tradicional africana, dos negros fundamentalmente se distanciarem, né, das mulheres negras. E isso foi criando uma tensão, foi criando uma nova ideologia no pensar e no ser negro aqui em São Carlos. Então o movimento negro ele potencializou dentro das famílias negras esse novo olhar. E o movimento negro assume uma proporção muito forte, muito grande, que ele começa a interferir dentro da Universidade Federal de São Carlos, dentro da USP, dentro das próprias famílias negras na cidade, e acaba tendo uma proporção muito grande que faz com que, dentro dos próprios partidos políticos, a gente comece também a tensionar, a levar essas preocupações sobre o lugar do negro na política, a questão da violência policial na cidade, as memórias da cidade, onde estão as nossas memórias da senzala, onde os negros foram e construíram através da cana-de-açúcar, na Fazenda Pinhal, na Fazenda Santa Maria, em várias outras, onde estão as nossas memórias. E isso fez com que o movimento negro, e particularmente eu que estava engajado nisso, parasse um certo momento e pensasse, bom, você está a sua vida inteira, mais de 30 anos falando de luta negra, luta racial, mas você em momento algum foi para a África. Você se apodera da sua cor da pele, simplesmente, mas você não sabe em profundidade o que é uma África, o que é o continente africano. Você se identifica com lideranças negras americanas, fundamentalmente. O meu líder fundamental é Malcolm X, não desprezando Martin Luther King, evidentemente, mas pela linha de pensamento dele, pela radicalidade. E a gente vê hoje, né, os movimentos raciais no mundo inteiro pela libertação, porque é esse o mote de qualquer movimento, é buscar a efetiva liberdade do ser humano, é reconstituir essa humanidade que as ideologias estão procurando a tudo quanto é custo destruir essa humanidade. E aí elege a cor da pele, aí elege a questão de gênero, aí elege a questão geográfica para destruir esse projeto tão maravilhoso que é a humanidade. E o movimento negro ele só fez isso o resto da sua vida, é lutar contra essa ideologia, né? Essa ideologia da separação, essa ideologia da não igualdade, essa ideologia da não libertação. E aí o que eu fiz? Num dado momento, eu assim, olha, tenho que ir para a África, porque nesse percurso todo de estudante na Federal, eu comecei a fazer estatística, depois mudei para sociais. Eu conheci uma pessoa muito importante, que é o Xavier, né, que formou estatística aqui, estudamos junto, que virou compadre meu, voltou para Angola. A minha sobrinha Sara, que é dentista, ela conseguiu, através de um projeto também, que tinha contato com africanos, que ia em Araçatuba, porque o marido dela é veterinário, e ele que assessorou, acompanhava toda a comitiva angolana que ia até Araçatuba para ver a questão do gado, o tratamento, enfim. Eles foram convidados pelo governador então, dessa cidade, de Huambo, em Angola, para passar um tempo lá, conhecer
os problemas, conhecer a dificuldade, se tiver interesse, ficariam por lá. E acabaram ficando, estão mais de 17 anos lá em Angola, a Sara mais o Paulo, né? A minha outra irmã, a mãe dela também viveu muito lá, o pai dela também. E o que aconteceu? Construímos essa rede, essa parceria com meu cunhado, com meu compadre, com a minha sobrinha, e eu fui para Angola. Né? Eu fui para Angola com o objetivo, porque assim, eu me perguntava, né, como eu disse no início, meu avô era Casimiro Vicente da Silva, eu, Casimiro Pascoal da Silva. Comecei a pesquisar a minha origem do nome, Casimiro, de onde veio? É porque, se vocês não conhecem, quando nós éramos trazidos da África para cá, e os nossos donos, né, os escravocratas, as primeiras coisas que eles faziam com os africanos era tirar seu nome de origem. Né? Então, na verdade, isso começou a me perturbar muito. Né? Eu não sei quem foram meus bisavós, eu não sei de qual continente africano meus pais, meus bisavós vieram, né? Porque ninguém sabe, são poucos os negros brasileiros que sabem de onde vieram, embora tenha um projeto, né, um projeto americano, que é o DNA, onde você tenta descobrir a sua matriz africana, de onde você veio. E eu tinha essa preocupação, eu queria ter uma identidade, eu queria ter uma certa identidade africana, já que carrego na cor da pele e já que esse país me reconhece enquanto negro pela cor da pele e não pela minha ascendência, não da onde eu vim. E eu comecei a construir essa perspectiva e comecei a trabalhar no interior do movimento negro com as pessoas que me circundavam, a começar a verbalizar essa faceta histórica. Né? Isso começou, portanto, a me questionar de onde eu venho, né? Porque nós sabíamos de toda a história, de toda a ideologia construída, principalmente no Brasil, com os descendentes de escravos, né? Com os afros brasileiros, que até então não sabiam, não sabem, a sua grande maioria não sabe de onde vieram. Então eu comecei, por exemplo, a fazer visitações em fazendas históricas em São Carlos, na região, fui em Limeira, fui em Rio Claro. Comecei a visitar o museu aqui de São Carlos, o Promemória, aqui na estação da FEPASA, né? Para visitar e ver os processos de compra e venda de escravo aqui, principalmente a Fazenda Pinhal, onde nasceu a cidade de São Carlos, né? Onde foi a célula máter da cidade de São Carlos. E visitando e vendo os registros de compra e venda de escravos, você só vê o primeiro nome da pessoa, né? Escravo Maria, João, tem até um nome Casimiro lá. Escrava Maria, escravo João, parda, cor tal, idade tal, saúde tal, enfim. Mas não fala fundamentalmente a origem, de onde vieram, né? Preço, quantos mil réis comprou, papapá, alocado, fazenda tal. E aquilo começou a me preocupar ainda mais, porque eu queria saber efetivamente. A minha avó Iracema, por exemplo, morreu com mais de 90 anos. A minha avó Teresa também, com 96 anos. Fumava o pitinho dela lá, fazíamos ela fazia pão, ela fazia doce e ela mandava nós, por exemplo, cortar o coco. E ela ficava sentada no degrau acima da casa, ali na rua João Sepe, e ela ficava sentadinha no último degrau da escada com o pitinho dela, com a perninha cruzada, e mandava os netos cortar o coco. Mas ao mesmo tempo que ela mandava nós cortarmos o coco, ela pedia que nós ficássemos assoviando e ficássemos cantando, né? Por quê? Qual a razão disso? Para que a gente não comesse o coco, né? Porque nós tínhamos que quebrar o coco, ralar o coco, nós tínhamos que preparar o forno, né? A lenha, o fogão, a lenha, o forno a lenha, nós tínhamos que pegar as latas de óleo, cortar toda a borda da lata, passar o óleo, pegar a folha de bananeira, passar tudo no forno para preparar, aquecer, para assar o pão. E nós saímos depois à tarde para entregar para as famílias, digamos assim, tradicionais da cidade de São Carlos, entregar o pão que ela fazia, entregar o doce que ela fazia. Então era essa a nossa tarefa, era essa, digamos assim, a nossa atividade. E isso tem, buscando um pouquinho sociologicamente, essa questão de cortar o coco, de assoviar, de cantar, tem muito, né, da herança africana, né? Quando você vê aquelas árvores enormes, o baobá, e que você vê sempre uma pessoa idosa, que essa pessoa idosa chama-se o soba, né? Ou que é a pessoa, digamos, mais idosa, que passa oralmente toda a tradição, toda a história, toda a cultura para as gerações futuras.
Então, na verdade, o que nós estávamos fazendo ali era um processo, digamos assim, de reiniciação, era um processo iniciático do que, de repente, a minha avó Teresa, né, através do pai, do avô, que foi escravo, não sei se foi em São Carlos, que região que foi, Limeira, Araraquara, Rio Claro, mas que carregava dentro de si essa memória, né, essa tradição vinda da África. E isso canaliza depois na musicalidade, que ela fazia muitas festas nos finais de semana aqui na Vila Pureza, né, na rua João Sepp. Começava a festa sábado à tarde e só ia terminar domingo. Ela forrava o quintal lá com encerado, forrava o chão com serragem de arroz. Aí subiam os músicos, né, da Vila Pureza com seus instrumentos para fazer a festa com os pretos ali, né? E no final da rua João Sepp, onde é a Santa Casa hoje, onde era o antigo velório, ali era o reduto dos pretos. Ali chamava-se Cinzeiro, que era a memória onde os pretos se reuniam. Após a abolição da escravatura aqui em São Carlos, muitos foram se deslocando para a periferia. Vila Pureza, Vila São José, Vila Isabel, que eram os redutos onde os pretos, após a abolição, se aglutinavam e começavam a formar os núcleos dos pretos. Então, a razão pela qual, né, se resgatar a memória das famílias negras, dos redutos dos pretos, são esses três nichos fundamentais: Vila Pureza, Vila Isabel e Vila São José. E aí o que aconteceu? Construímos essa possibilidade de ir para Angola, porque eu tinha esse desejo, essa perspectiva das leituras que nós fazíamos, dos processos todos revolucionários que estavam acontecendo em África. Eu tinha um desejo, digamos assim, fora do normal, porque eu queria, por exemplo, ir para a África, ir para Angola, me infiltrar nos movimentos de luta e participar do processo de luta, né, do processo de guerrilha que estava acontecendo. Mas sorte que isso não aconteceu, porque senão não estaria aqui contando um pouquinho dessa minha angústia, dessa minha trajetória e dessa minha felicidade em estar aqui sendo um condutor aí da herança da luta dos negros que aqui aportaram aqui em São Carlos. Bom, aconteceu minha ida para Angola. Foi um momento assim de grande frustração. Eu comprei uma máquina, né, fotográfica. Foi difícil para ir, porque nós fomos para a Embaixada de Angola umas 3 vezes. Uma hora documento que faltava, uma hora uma assinatura que faltava, e você começa a perceber também um pouquinho dessa relação, né? Porque julgamos todos irmãos, mas num processo dessa burocracia, digamos assim, diplomática, é que você percebe um pouquinho das dificuldades em você reconstruir a sua identidade, de você construir o seu sonho em busca da sua ancestralidade. Bom, conseguimos, deu certo. Era um congresso que a Helenise ia participar lá em Angola, mas acabou não dando certo, mas nós fomos. Fomos para Angola. Expectativa assim a 1000, né? Coração a 1000 por hora, a mente viajando. Durante a viagem, foram 9 horas de voo, eu estudando a máquina, né? Uma T3i da Canon, porque chegou no dia do embarque, a máquina chegou sexta-feira, e eu tive que estudar, porque eu não sabia como manejar todo o processo de enquadramento, enfim, da máquina, e eu usei durante todo o voo, pegando o manual e estudando. Por que eu falo isso? Porque todas essas fotos que estão expostas aqui, elas foram feitas dentro de carro. Poucas foram feitas ao ar livre, porque é muito difícil você fotografar as pessoas. É proibido, as pessoas não deixam, as pessoas podem, de repente, se apropriar do seu equipamento, porque era uma máquina grande, tinha objetivas grandes, média, curta, média e longa, pequena, né? E o que eu fazia? Dentro do carro, passeando lá com o compadre, ou pegando os comboios para passear, que são ônibus, né, que são vans, eu colocava a mochila no peito contrária e a máquina, a lente ficava exposta. Eu abria a mochila e quando via cenas que eu achava pertinente, eu dentro do carro ia fazendo essas fotos. A menos as fotos que eu fiz na aldeia, que depois eu posso relatar. Mas a grande maioria das fotos da cidade, retratando o que era o socialismo, como que as pessoas viviam, foram feitas dessa forma, né? Digamos assim, que escondido, né? Para poder garantir essas imagens e depois pensar um pouquinho do que era.
Foi assim, foi de uma alegria extrema e foi de uma frustração muito mais extrema ainda. Porque eu tinha ideia que o inimigo era somente o colonizador branco português, razão pela qual aconteceu toda aquela guerra. Mas com o fim da guerra, renasce uma outra guerra entre os próprios negros. Então você tinha negros lutando a favor do MPLA, que era um movimento para a libertação de Angola, que era liderado por Agostinho Neto, né? Que era financiado pela União Soviética e por Cuba. Por outro lado, você tinha a UNITA, que era um movimento contrário ao MPLA, mas que era financiado pela Namíbia, né, pelo Apartheid e pelos Estados Unidos. Então você via que agora o inimigo, que era comum de todos, foi derrotado, mas o processo ideológico da dominação, principalmente das riquezas que o continente africano, todo o continente, todo o país africano tem todo a sua abundância em riquezas minerais, né? Principalmente ouro, urânio, pedras preciosas, gás, combustível, enfim, petróleo. A Europa está de olho em cima daquilo, né? E ela, para poder se apropriar, para poder tomar conta daquilo, ela cria o quê? Ela cria esse processo, né, de cisão interna, né? E esse processo de cisão gera contra-guerrilha. E foi esse processo, foi nesse momento, após a guerra de guerrilha contra MPLA e a UNITA, que eu fui visitar Angola. Então, Angola totalmente destruída. Você passava pelas estradas, você via tanques destroçados, você via apartamento, casas destruídas, você via o comboio de pessoas indo para Luanda, que é a capital, hiperpopulosa, porque era o único local seguro, porque era o local onde o governo ficava, o governo sediava. Então, todo o aparato militar, todo o aparato bélico estava em Luanda, razão pela qual as pessoas migravam de todo o interior para ficar na capital por ser o local mais seguro. Mas mesmo assim sofreram reveses, sofreram ataque. E eu fiquei um pouco em Luanda, na casa do Xavier, e depois eu fui para Uambo, na casa da Sara, né? Que eu havia pedido a ela que conseguisse uma visita numa aldeia, na aldeia chamada Cunaclele, que é no distrito de Uambo, onde ela desenvolvia um trabalho de saúde bucal, que conversasse com o Soba, que o Soba é a autoridade mais velha, é o ancião, é o negro mais velho da aldeia, e é ele, digamos assim, que é a autoridade maior ali. É ele que recebe, é ele que coordena, é ele que discute com os mais novos o que vai fazer, o que vai plantar, quem vai receber, enfim, é a autoridade máxima na aldeia. E eu havia dito a ela que construísse essa possibilidade, que eu gostaria de ser batizado nessa aldeia. Eu gostaria de receber um nome africano, porque se você observar todas as outras etnias, né, principalmente europeias, sejam italianos, sejam portugueses, sejam espanhóis, sejam japoneses, enfim, todos eles carregam junto do seu nome a sua ancestralidade, né? Então, se você perguntar para qualquer família italiana, no final do nome vai ter lá. Eu vou emprestar agora aqui um amigo meu, professor da USP aqui, né, que não está autorizado, mas por ser amigo não haveria nenhum problema. O nome dele é Walter Azzolini. Então, se eu pego o Azzolini, se eu entrar no Google, eu consigo resgatar, eu consigo rastrear de onde ele veio, em que região da Itália ele veio. Agora, se eu rastrear Casimiro Pascoal da Silva, de onde veio? De onde que ele é? Embora ele tendo a cor preta, ele deveria ter pelo menos um nome africano que o identificasse, né? Que o deixasse, de certa forma, associado com a sua cor da pele. Todos os brancos, em qualquer lugar do país e do mundo que você vai, além da cor da pele dele, que é branca, isso envolve uma outra explicação científica, geográfica, da movimentação do universo, das placas tectônicas, e é por isso que nós carregamos a cor negra, mas nós somos todos iguais, não é isso? Mas esse igual nos difere muito, né? Nos difere em questão de cidadania, em questão de pertencimento, em questão de respeito, em questão de história, em questão de cultura. Então eu fui buscar, né? Eu me questionei, eu fui buscar essa minha identidade. Já que estou no Brasil, e o Brasil
me classifica como negro, como pessoa inferior, como pessoa incompetente, como pessoa bandida, como vítima preferencial da polícia, essa cor que invisibiliza, essa cor que tem poucos dentro de universidades públicas, dentro de USP, dentro de federal, né, dentro dos bancos, enfim, dentro dos espaços, digamos assim, dignos, nobres, né, dentro da sociedade capitalista. Essa sociedade nos invisibiliza devido à cor da pele, que nos reconhece apenas num processo de construção da economia pós-escravidão e que depois é exilado, depois é colocado à margem todo o processo, né, com essa falsa abolição da escravidão que aconteceu no dia 13 de maio. Então eu fui resgatar isso, eu fui buscar a minha identidade e eu escolhi Angola. Talvez por ter muita proximidade, por ter muitos amigos, né, por participar de movimentos muito cedo, por acolher vários africanos, não só angolanos, mas de vários outros países, Congo, Nigéria, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Costa do Marfim. Mas eu acho que, de certa forma, havia já, né, ancestralmente, essa identificação com Angola. E eu pedi para a Sara, então, que construísse essa possibilidade. E eu fui para lá. Mas isso, eu falo para você assim, Yuri, que foi de uma frustração tão forte, tão intensa, que quando eu cheguei eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar de alegria por estar vendo, sentado no continente africano, andando no continente africano, conversando com africanos, e aquela sensação de estranhamento assim, que a princípio parece até muito infantil. Mas é você olhar para a direita, você olhar para a esquerda, você olhar para trás, você olhar para frente, você vê preto. Isso me causou uma estranheza tão linda, cara, e um contentamento assim tão forte, tão maravilhoso, que você para e pensa assim, puxa vida, é desse lugar que eu vim, sabe? Eu faço parte desse mundo, embora lá na minha pequena São Carlos, escravocrata, racista que mas esse é meu lugar, sabe? É esse mundo que eu venho, porque no meu local de trabalho eu olho para o lado, só tem eu de preto. Eu vou na sala de aula, na faculdade, eu olho, tem um, tem mais dois. Os pretos que estão lá são africanos. Eu ando na rua da cidade, eu vejo pouco. Eu vou nas lojas, eu vejo pouco. Agora você está em Angola, você está em África, aquela sensação de você olhar para aquelas pessoas pretas, é preto aqui, é preto ali, aquele sentimento de estranhamento e ao mesmo tempo de muita felicidade. E esse sentimento de felicidade também vem carregado com profunda tristeza, né, com profundo desalento, porque você passa para pensar um pouquinho do que significou todo o processo de libertação, todo o processo de guerrilha. O que mudou? Se o inimigo era o branco português, após a expulsão do português, com a contra-guerrilha, com os próprios negros, o que mudou? A pobreza é a mesma, sabe, Yuri? Então você andava pela cidade, você andava pela capital, para Luanda, depois nós íamos para o interior para verificar a situação, não tinha luz, não tinha água, era lixo na rua, eram jovens deitados, bêbados, caídos na calçada, caídos na rua, muitas das ruas não asfaltadas. Então você olhava, você não sabia se era um saco de lixo preto ou se era um ser humano africano que estava ali, né? E ao outro lado você via as pessoas, por exemplo, morando nos seus grandes apartamentos. Os carros são as coisas mais absurdas que você possa ver. Caminhonete não é igual essa minha aqui que eu tenho pequenininha, era caminhonete enorme, né? Carro todos importados, porque justificava ter aqueles carros, dada a situação, por exemplo, das ruas emburacadas, muitas delas sem asfalto, muitas delas sem iluminação, quer dizer, poças d'água no meio da rua. Então aquilo começou a trazer uma certa angústia, né, do que significou todo esse processo de guerra. Para quem serviu essa guerra? Né? Para quem está servindo essa guerra hoje entre Rússia e Ucrânia, para quem serviu essa guerra no Irã, Iraque, na Síria, né? Enfim, serve sempre para aquele petit comité, né? Para a elite. Então a elite também independe da etnia a qual ela faz parte. Seja ela branca, seja ela amarela, seja ela vermelha, roxa, seja ela negra, seja ela africana. Por que eu digo isso? Porque ao transitar pela Angola, ao visitar o museu da escravidão, da onde partiam os navios negreiros para vir para o Brasil, que foi um momento também de grande emoção, dentro do ônibus, né, as pessoas sentiram um estranhamento muito grande, porque a branca que tinha dentro do ônibus era só a Helenise. Foi a mesma aquela cena da Rosa Parks nos Estados Unidos, onde os negros não podiam entrar.
Pena que eu não fotografei essa cena, porque eu estava com a objetiva muito grande, eu não podia tirar dentro do ônibus, porque eu não saberia que reação eles teriam. Mas quando a Helenise entrou, todo mundo conversando, que é uma característica dos africanos a conversarem alto, falar alegremente, quando adentramos ao ônibus, o silêncio total. Parou todo mundo de conversar para saber, porque branco não entra dentro do ônibus. Os brancos que estão lá em Angola, a sua grande maioria, são os cooperados, né? São as pessoas que vão trabalhar, né? Na época da Odebrecht, né? Fazer toda a reconstrução nacional, onde a corrupção rola solta, né? E essa questão do descuido, de não cuidar dos irmãos africanos, né? De não cuidar dos angolanos, você começa então a ter uma outra leitura, né? Do papel do processo revolucionário, que é o privilégio, que é manter o status quo da elite dominante. E aí essa frustração me cai, eu choro feito danado, feito louco, porque não valeu a pena, né? De aí conversando com pessoas, com militares que participaram do processo de guerrilha, que ficavam no prédio abaixo como segurança, porque não tem emprego para as pessoas. Todos que participaram do processo revolucionário, eles estão trabalhando do que lá hoje, Yuri? Eles trabalham de segurança, de postos de gasolina, nos supermercados, nos apartamentos, nas escolas. E não são segurança da forma que nós costumamos a ver aqui no Brasil. Está com seu revolvinho 38, as nossas polícias militares aqui. Eles estão com as armas que foram utilizadas durante a guerrilha. Eles estão com as armas russas, a HK, e ficam fazendo segurança. Isso requer uma outra preocupação, porque está um caldeirão. Porque a partir do momento, quando ocorrer uma contra-revolução, porque as pessoas estão cansadas de subemprego, elas estão cansadas de não ter as suas casas, estão cansadas de não ter a sua comida, estão cansadas de não ter educação de qualidade, porque para que se tenha educação de qualidade, são escolas privadas ou estudarem fora, na Europa, África do Sul, Estados Unidos, Portugal, e são poucos que têm acesso. Só quem está na elite do governo, preferencialmente aqueles que fazem parte do exército, que participaram do processo revolucionário, é que detém o capital, é que detém as terras, é que monopolizam as terras, é que constrói seus condomínios que estão na mão dessas pessoas. Então isso gerou uma frustração, né, muito grande para entender, né, de você estar aqui fazendo a sua leitura, discutindo, trazendo a sua militância e você está em loco, né, num país, numa sociedade que participou de um processo de guerrilha que foi oprimido por muito tempo pela PIDE, né, pela polícia portuguesa, que foram exterminados, os tanques passavam em cima dos guerrilheiros vivos antes do processo de libertação. Então essa herança, essa mágoa ainda está muito presente. Está muito incrustado na alma dos africanos, dos angolanos que participaram do processo revolucionário. E conversando com esses dois seguranças que estavam lá, à frente do prédio que eu estava com a minha sobrinha, é um prédio que ficava os cubanos. E no último andar estava totalmente destruído. E conversando, tentando criar estratégia para aproximar e conversar com eles, saber, entender por que aquele prédio estava tudo destruído. Você caminhando para o Uambo, o Yuri, que é a cidade onde ficava o líder da UNITA, né, o líder revolucionário da UNITA, são casas totalmente destruídas, metralhadas, totalmente destruídas, prédios totalmente destruídos, né? E eles ficavam assim, falavam para mim, epa, nós estamos aqui a trabalhar, hoje quem está tomando os lugares, né, nós que fomos para a guerra, nós que lutamos, nós estamos aqui abandonados, os nossos generais, o nosso governo não olham para a gente, nós estamos aqui prestando serviço inferior, nós queimamos os macacos, nós derrubamos os macacos aqui, que eram os inimigos. Aí eu descia toda manhã lá da casa da Sara e via os dois lá. Aí, tentando criar uma estratégia de me aproximar, de conversar um pouco com eles. E aí eu comecei a perguntar quanto tempo vocês ficam trabalhando, qual que é a duração do turno de vocês. Eram 12 horas que eles ficavam lá de pé com a sua HK-45 lá, plantada em frente do prédio. Aí eu percebi, aí já almoçaram? Epa, hoje não temos nada para comer, hoje não trouxemos nada, não temos nada. Mas vai ficar assim, 12 horas sem? Ah, nós estamos acostumados, dá-se um jeito. Aí eu percebi aquela situação que me incomodou muito. Aí dei uma volta assim atrás do prédio, vi uma quitanda,
Aí fui lá, comprei uma sacolinha de banana, uma sacola de maçã, laranja, misturei de igual parte para os dois, entreguei para vocês, só que é um presentinho para vocês. Aí foi muito interessante. Epa, agora vai ficar bom, agora está bom. Epa, agora temos um camarada aqui conosco. Né? Para você ver o nível, né, de situação, de carência, dificuldade que as pessoas se encontram vivendo lá. Um fato outro interessante, que ao visitar o Museu da Escravidão, né, de onde partiam os navios negreiros para vir aqui para o Brasil, dentro do comboio, dentro do ônibus, era uma praia, assim, que era a coisa mais linda, Yuri, semelhante à Copacabana. Mas o que chamou mais a atenção é que a praia estava vazia. Não tinha ninguém na praia. Aí entrou uma senhora, que todas as pessoas mais idosas, eles têm a prática de chamar de mãe, né? Pessoas idosas de mãe, e o senhor mais é pai. Oi, bom dia pai, bom dia mãe. Cederam o lugar para a mãe sentar. E aí eu percebi uma conversa assim, epa, essa praia já foi nossa. Já nadei muito nessa praia. Hoje essa praia já não nos pertence mais. Isso me chamou a atenção. Aí paramos lá no museu, a pessoa também desceu. Aí eu perguntei, epa, o que está a dizer aí que não pertence mais à praia? A praia é pública. Não, irmão. Essa praia aqui pertence à filha de Eduardo dos Santos. Comprou a praia. Proibido, nós não podemos mais tomar banho aqui na praia. Só turistas. Só quando recebe os turistas que os turistas podem vir aqui. Então, para você ver o nível, né, da apropriação, né, da terra, da apropriação dos bens, da apropriação da riqueza, tudo isso na mão de uma família. Em detrimento da pobreza, em detrimento do aculturamento, da falta de educação, da falta de saúde para o resto da população toda. Então, isso para mim foi assim um soco no estômago, foi uma frustração muito grande. O que precisa efetivamente é essa mudança de mentalidade do povo africano, né? De fazer com que as suas riquezas naturais, né, que aprendam o que os colonizadores fizeram, que é dilapidar o Brasil, dilapidaram a África, estão dilapidando outros continentes, para benefício deles, né? Para enriquecimento deles. Enquanto isso não tiver, de certa forma, compromissado, alicerçado com o futuro dessa juventude, não só africana, mas a brasileira, a juventude mundial, essa relação, né, de exploração e explorados não vai dominar, não vai acabar. Então, de repente, essa questão que tantas lutas houve no sentido de eleger um inimigo, de matar um inimigo em função de uma ideologia, de um capitalismo, de um socialismo, quando você mergulha nessas sociedades que até então você levantava uma bandeira de luta e você constata em loco que na verdade não é isso, né? Isso te traz uma frustração muito grande. E é isso que na verdade me fez, quando eu cheguei aqui em São Carlos da viagem, eu sentei, foi um sábado à tarde, nós chegamos por volta das 15 horas, botamos as malas dentro da sala, liguei a televisão, estava passando um grupo africano de música africana. Falei para a Elenise, caramba, ficamos praticamente um mês em Angola. Chega em casa, liga aqui, está passando um grupo africano. Que sinal, que os orixás estão querendo comigo aí, né? Cansado, fui lá, catei uma taça de vinho, Yuri, sentei na sala, comecei a tomar vinho. Começou a vir uma erupção assim de choro, cara, uma coisa inexplicável. Aí eu levantei, fui lá no escritório, catei uma porção de papel e comecei a escrever poesias. Essas poesias todas que estão aí, são em torno de 12. Vinha um tema na minha cabeça, assim, frustração. Começava a escrever, cara, começava o que... Não sei explicar para você. Não foi nada treinado, não foi nada combinado. Foi dessa volúpia toda, dessa angústia, dessa alegria misturada com tristeza, de frustração, de raiva, de ódio, de tudo. E eu fui escrevendo. Ia vir um título, eu escrevia. Resistência, ia lá e escrevia. A coisa tá preta, ia lá e escrevia. Né? Pegando um pouco dessa simbologia toda negativa que constrói com relação a nós negros aqui. Você faz coisa errada, a coisa está feia, a coisa está preta. Né? Negro caga na entrada, caga na saída. Né? Sempre deixando para os descendentes de africano as questões pejorativas, as questões de inferioridade, a questão de incapacidade intelectual, o que acaba justificando também como um projeto ideológico de invisibilidade e de subalternidade do negro, né?
razão pela qual a gente tem que lutar sempre e ter essas políticas, que seja de curto, médio ou longo prazo, de ação afirmativa, de botar os negros na universidade, de botar os negros no espaço público, nas empresas privadas, porque são tão competentes quanto qualquer um. O que nós não podemos é fazer com que essa mácula da escravidão, né, que serviu durante o período, e que essas novas ideologias que foram construídas delimitem e demarcam a cor da pele como símbolo de inferioridade, como símbolo de incapacidade, como símbolo de não inteligência, sabe? Como símbolo de violência, como símbolo de vagabundagem. Então, essa desconstrução é uma desconstrução a longo prazo, mas ela vai se dar no embate da política, porque é nesse espaço que nós vamos desconstruir tudo isso, né? E aí nasceram essas 12 poesias, e aí eu fui para a aldeia. Chegando na aldeia, durante a viagem, foi uma viagem de mais de 4 horas, Yuri, e nós íamos passando pelas aldeias, íamos passando pelas províncias, nos lugares onde tinham travado os combates, e era tanque tombado aqui, era carro de combate ali, uma coisa horrível, né? E uma coisa que me chamou a atenção, porque durante essa viagem também eu ia estudando a máquina, né? Vou voltar na mata, vou ter que fazer isso, não sei como que vai ser, a lente de 50 milímetros, como é que eu vou trabalhar, vou usar RAW, não vou, né, para poder tratar as imagens aqui depois. Eu fiz todas as fotos à cega, não sabia que qualidade que estava. Aí cheguei aqui, levei para um amigo, ó, pelo amor de Deus, vê aí, vê o que dá para fazer, se dá para ampliar, se dá para aproveitar. Levei no Hugo, né, tratou, viu, não, estão excelentes as fotos, assim, puxa, né. Bom, fui para a aldeia. Durante a viagem, Yuri, que está exposta inclusive ali numa das poesias, Lumbandanga, a viagem inteira, rapaz, tinha uma montanha que caminhava e descia, virava para cá, viajava e subia e descia, e a montanha, sempre acompanhando a viagem. Da cutucava Helenise, olha que estranha essa montanha, e tá andando, não estamos andando em círculo, e essa montanha sempre nos acompanhando, o que está acontecendo? Aí a Sara dava, calma, a região montanhosa aqui mesmo, é assim mesmo, tá. E foram 4 horas de viagem, chegamos na aldeia. Chegamos na aldeia, assim, andando, contornando, era a mesma montanha que nos estava acompanhando a viagem inteira. A aldeia ficava dentro daquela montanha. Bom, chegamos lá, que tem fotos que retratam isso, principalmente embaixo das árvores, as senhoras com as crianças, com as roupas todas coloridas. As crianças chegaram, sentaram em cima das árvores. Aí vieram as autoridades da aldeia, que eles falam umbundo, né? Que é a língua, que é o dialeto, tem umbundo e o quimbundo. Então montaram uma mesa, que era, digamos assim, um conselho de ancião, né? Que era o Soba, que é um senhorzinho que eu posso identificar depois nas fotos, de chapeuzinho, que é a autoridade máxima da aldeia, tudo tem que passar por ele. A princípio eu levei uma bronca muito grande, porque assim, para você chegar e receber um nome africano, receber um nome de uma aldeia, você tem que avisar antecipadamente para que eles façam todo o preparo espiritual, religioso, para consultar as entidades, para ver realmente o melhor nome a ser entregue à pessoa. Mas dada a circunstância, né, da viagem que foi, embora minha sobrinha já tenha conversado com eles falaram assim, caminhem pela aldeia durante 1 hora. Depois vocês voltem aqui, nós vamos fazer a nossa reunião, nós vamos consultar aqui, nós vamos ver que nome vamos dar para você. E eu fui com a máquina, fotografando, vendo a forma que eles armazenavam os alimentos, como que eles guardavam os animaizinhos para abate, a agricultura, enfim, fui visitando tudo. Deu 1 hora, eles voltaram a se reunir embaixo da árvore, sempre embaixo de árvore, né? Aí chegaram, nós sentamos, teve toda uma tradução, que um falava em umbundo, o outro falava em quibundo, aí um tem que traduzir para o outro, e o outro traduzir para nós em português. E aí, assim, o que me emocionou muito foi que a origem, né, do meu nome, eles deram o nome de Lumbandanga, né? E Lumbandanga é o nome da montanha. E aí o Soba disse, né, olha, esse nome tem muita representatividade para nós. Esse nome é um nome muito forte. E nós respeitamos muito, porque foi nessa montanha que a resistência conseguiu destruir o inimigo. Foi nessa montanha que os generais, que o exército angolano conseguiu abater os inimigos. Esse nome, essa montanha, tem muito significado e muito respeito para com todos os militares aqui em Angola.
Então, portanto, você tem uma responsabilidade muito grande ao receber esse nome. Então, a história do meu nome, que eu assino, Casimiro Pascoal Lumbandanga da Silva, vem dessa pequena história que eu contei para você aqui. Acho que um aspecto assim interessante a ser registrado assim também, porque eu tenho assim como métrica fundamental, Yuri, e eu tento passar isso, verbalizar para todos os irmãos negros aqui na cidade, e que eu comentei na semana do 20 de novembro, né, o ano passado, que nós negros brasileiros, né, nós negros que estamos espalhados pela diáspora toda no mundo, nós temos que, por obrigação, nos cumprimentar, no olhar nos olhos e cumprimentar. Porque, de repente, essa pessoa ela pode ser seu irmão, ela pode ser seu tio, ela pode ser sua tia. Porque todo o processo aleatório que foi, né, de trazer os negros de vários continentes, de várias regiões africanas, nós não sabemos realmente de que família nós pertencemos. Razão pela qual nós não temos nosso sobrenome africano. Então, o que nos identifica, e isso é muito bonito, Yuri, porque quando nós fomos lá em Tifton, nos Estados Unidos, né, nós estávamos andando lá, porque quem andava a pé lá era só a Helenise. Ninguém anda a pé lá. Então, andando por Tifton, lá na Georgia, lá, a gente olhava, via as pessoas, os americanos abrindo a janelinha, olhando. E o que esses dois estão andando a pé aí? Porque eu tenho essa prática de desbravar, de conhecer, de conversar com pessoas, mas tinha pouca receptividade. E muitos dos negros também que eu tentei conversar lá em Tifton, lá em Atlanta, acabou? Né? Em Atlanta eu tentava me aproximar, conversar, principalmente falar sobre a questão política, falar sobre Obama, o primeiro presidente negro, e eu sentia muita resistência, as pessoas não queriam comentar sobre isso. Eu só tive boa receptividade de uma negra que trabalhava numa loja de produtos de beleza, que minha filha pediu cabelos africanos para trazer, a Helenice foi comprar produto de beleza, era uma loja proprietária era coreana e a vendedora era negra. Então eu começava a andar dentro da loja, de vez em quando olhava assim de rabo de olho para a negra, ela olhava para mim, sorria, aí esperei a coreana sair, me aproximei, né, conversei bastante com ela, né, aqui tem que fazer um merchandising, né, graças ao inglês aqui do Siquibel, né. Conversei bastante com ela, acabei pegando o endereço, pegando e-mail, conversei bastante. E no lado de fora estava um outro senhor, que era marido dela. Aí ela até me indicou, olha, meu marido está lá. Ele vai querer gostar de conversar com você, por ser negra brasileira. Tá? Fui lá fora, conversei bastante com ele também. Foram esses dois contatos que eu consegui de forma amigável. Mas tem um outro aspecto fundamental, que em qualquer lugar que você entre, isso foi em Atlanta, isso foi em New Orleans, isso foi lá em Tifton. Você estava no restaurante, entrava os negros lá, fui comprar um bonezinho que eu mandei cravar Soul Jazz, lá em Downtown, lá em Atlanta. Entrei, já falei o nome da moça correta, até me elogiou. Nossa, a primeira pessoa a falar meu nome correto, vocês são da onde? Expliquei. E do meu lado tinha um brasileiro que estava participando de um congresso lá de medicina, né? É estranho, né? Você está falando inglês, de repente você vê um som assim, caramba, onde é que eu estou? Era um brasileiro do Ceará que estava participando de um congresso nervoso, que a palestra dele ia ser o dia seguinte. E aí, rapaz, você entra, um jogador de basquete lá de Atlanta, 2 metros de altura, nunca vi, já te olha, te cumprimenta, vai lá, quer saber de onde você é, de onde você veio. Você vai nos restaurantes, a mesma coisa. Você está sentado, entrou um grupo de 3 negras e um outro negro, já dirigiu o olhar assim, já fez assim, já olhou, já cumprimentou, né? Então esse símbolo, né, que a gente viu aqui na realidade aumentada, né, a significação histórica, porque você é negro, não é só ser negro aqui em São Carlos, só ser negro aqui no Brasil. Você veio, você foi trazido de algum continente africano. Então essa marca, né, essa marca da cor da pele é que nos une no mundo. Essa receptividade histórica, sociológica, política, antropológica, que eu senti assim muito, muito confortável, muito bonito, né, de ver a receptividade, a curiosidade de saber de onde você é, o que você está fazendo aqui, o que a gente pode fazer, vamos conversar, que eu percebi isso nos Estados Unidos. Um pouco diferente
dos países africanos, né? Que quando vê você, principalmente com uma mulher branca, no caso Helenise, descendente portuguesa, você começa a ver também como que se explicita, como que se visibiliza o racismo, digamos assim, a reversa, né? O racismo contrário, o distanciamento das mulheres negras, dos africanos. A partir do momento que você constrói esse link de comunicação, de amizade, as coisas mudam. Mas no primeiro momento é um momento assim de distanciamento, de resistência, de não aproximação. Então seria esse o aspecto assim interessante, que é bom marcar isso, né? O marcar o quanto a pele ela te une, independente do espaço geográfico de onde você esteja, da geopolítica onde você esteja envolvida. Você é negro aqui em São Carlos, você é negro aqui no Brasil, você é negro nos Estados Unidos, você é negro na África, você é negro na Europa. Né? Porque os navios negreiros transatlânticos africanos que saíram para o Atlântico Negro que alimentou a América, que alimentou a Europa, né? Ele é de um só, é de um continente só. E essa interpretação, é esse compromisso histórico, essa leitura política que nós negros brasileiros temos que ter, né? Que nós negros do mundo tem que ter. Talvez mais os africanos por participar de um processo de enfrentamento mais radical, pela guerra, pela guerrilha, né? Talvez mais os africanos do sul, da África do Sul, mais os americanos, os negros americanos, pelo racismo constitucional, institucionalizado. Então é muito mais difícil para nós no Brasil, por essa toda a estrutura, né? Por toda essa ideologia mascarada, camuflada, construída, né? Digamos assim, por essa via falsa e pacífica do que significou e significa o 13 de maio. Talvez, né? Fique para as próximas gerações esse compromisso de radicalizar, né? Radicalizar no sentido de ir para o enfrentamento, né? E esse enfrentamento se traduz na boa formação educacional, de ir para a escola, de ir para a universidade, de entrar nas organizações político-partidárias, mas com autoridade. Não ficar numa política de subalternidade, né, na mão dos cacifes políticos, para fazer com que mantenha essa hegemonia branca, seja no poder, seja no partido político, seja na universidade, seja nas indústrias, enfim, em todos os espaços, digamos assim, de efetiva cidadania. E não aqueles, né? Não brancos, que são os negros, que são os brancos pobres da periferia, e principalmente agora essa cena desgraçada, desumana, irracional, inconcebível de estar vendo os nossos donos da terra, os Yanomamis, vivendo o que estamos vivendo. Isso é um pouco do retrato do que foi feito lá séculos atrás com os africanos. E que se repete no século XXI com nenhuma, digamos assim, ousadia, com nenhuma radicalidade com aquelas pessoas que estão proporcionando e dizimando nossos irmãos originários da terra, sendo dizimados aos nossos olhos e nós contemplando, né, pela telinha plana na televisão, o assassinato, o genocídio de Yanomamis, de negros da periferia, de brancos pobres da periferia. Esse é o desafio. Então, acho que essa minha reconquista, dessa minha redescoberta da minha identidade, de poder dizer que tenho um nome, que tenho uma identidade africana, que carrego o nome de Lumbandanga, isso recai para mim, nesse momento, uma responsabilidade histórica muito grande, que é não trair, né, não trair a minha luta e fazer do meu fazer cultural, do meu fazer artístico, do meu fazer musical, né, do meu fazer das leituras que eu faço, né, esse compromisso de estar passando para as pessoas, para os nossos aliados, para os nossos parceiros, esse desafio, que é tão difícil, mas não impossível, de construir um mundo melhor, um mundo igual para todo mundo, porque todos nós somos iguais, independente da cor da pele, independente da condição histórica que alguns foram submetidos, e que nós temos que romper e destruir essa marca.